Oi, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão na palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você nasceu na igreja? Você tem um background religioso? Ou você não tem uma família cristã? Ou você não tinha lido a Bíblia antes? Ou não tem muita familiaridade? Você é uma pessoa de fé? Se você é uma pessoa de fé e tem esse histórico cristão ou religioso, é para você que essa mensagem se dirige hoje. Lá em Romanos capítulo 2, Paulo vai começar a falar com esse tipo de gente, que é aquela pessoa que é religiosa, que ela segue a tradição, que ela frequenta a igreja com regularidade, que ela lê o livro sagrado, que ela dá a esmola, que ela faz a sua parte para ser uma pessoa honesta, que não mente, faz o seu dever como cidadão e tenta obedecer a Deus pelas suas próprias forças. Olha o que Paulo fala no capítulo 2 de Romanos, e diz assim, no versículo 1: Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? O que Paulo está dizendo basicamente é o seguinte: Paulo, no capítulo 1, o apóstolo, ele falou que havia um grupo de pessoas que era mais ou menos como os do mundão, que viviam sem um background religioso, não frequentavam a igreja, faziam as maiores besteiras, né? Eles adulteravam, praticavam fornicação, eles matavam, eles roubavam, eles só pensavam em si, eram egoístas, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inimigos de Deus, desobedientes aos pais e tal. Ele faz uma lista no capítulo 1. E aí, o religioso, quando ele vê esse tipo de gente, que faz coisa errada, que enche a cara, que maltrata, né, a mulher ou o marido, que faz essas besteiras, ele olha e fala: bom, graças a Deus que eu não sou assim, né? Essas pessoas mesmo, elas têm que ser condenadas. Elas estão fazendo coisas condenáveis. Eu não, graças a Deus, né? Ainda bem que eu faço a minha parte. Sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa que está fazendo coisas honestas. Paulo vai dizer: olha, você que diz assim, você é indesculpável quando julga os outros, porque as mesmas coisas que eles fazem, você faz. Isso pode saltar aos nossos olhos e falar assim: não, mas eu não faço as mesmas coisas que esse mundão faz. Olha o exemplo dessas pessoas na mídia, esses políticos e assim por diante. Eu não faço a mesma coisa. Mas Jesus pegou os 10 mandamentos e reinterpretou eles. Aliás, deu a sua verdadeira interpretação, dizendo: olha, no Antigo Testamento diz para que você não adultere. Mas se você olhar para uma mulher com intenções impuras, ou para um homem, quer que seja, com cobiça no seu coração, você já adulterou com esta pessoa no seu coração. Se você tiver inveja e cobiça pelas coisas que o seu irmão tem, você pecou em seu coração. Se você for desobediente aos pais, se você tiver raiva, ódio no seu coração contra o seu irmão, você é um assassino. Jesus está elevando o nível da lei de Deus e nos mostrando que até mesmo os mais religiosos e certinhos, os santinhos da nossa era, todos eles estão igualmente perdidos. Eu quero dizer uma coisa para você: a religião não pode te salvar. A lei de Deus, ela serve justamente para que fiquemos calados, todos nós condenados diante de Deus. Porque nem aquele que é mais liberal, libertino, vivendo nesse mundão, e aquele que é religioso e tenta se salvar pelas suas próprias obras, os dois estão perdidos. Deixa eu te contar uma história que Jesus contou. Certa vez um pai tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais novo pediu a herança do seu pai, metade que lhe cabia, e aí ele sai do seu país e vai morar sozinho e enche a cara e gasta tudo com prostitutas e com festas e baladas. Ele depois perde todo o dinheiro, começa a passar fome, e aí ele vai e encontra um local onde alimentavam-se porcos. Lá ele passa a trabalhar por
querendo algum trocado, e ele começa a comer a lavagem dos porcos. A situação dele fica tão deplorável que ele começa a se lembrar como era estar na casa do seu pai. E aí ele tem a ideia de voltar para a casa do pai, e ele diz para o pai: olha, me aceita como um dos seus servos, tá? Não me aceita mais como seu filho, porque eu pequei contra o Senhor e não sou digno de ser chamado seu filho mais. Resultado, quando ele está voltando, o pai o estava esperando no portão. E ele corre atrás do seu filho, o abraça, o beija, coloca o anel no seu dedo, sandália nos seus pés, uma roupa, uma túnica, e manda preparar ali um churrasco para o seu filho. E com grande alegria chama os vizinhos para essa grande festa. O meu filho que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu. Esse é aquela pessoa que não nasceu na igreja, que se perdeu no pecado, longe do Pai. Só que o irmão mais velho, ele havia voltado para casa e ele estava ouvindo o barulho da festa e perguntou a um dos empregados: o que está acontecendo? E aí o empregado disse: olha, o seu irmão mais novo voltou, o seu pai fez uma festa para ele. E aí o pai vem até o filho mais velho, e o filho mais velho fica indignado e diz: olha, mas ele, depois de tudo que ele fez, do dinheiro que ele gastou, do jeito que ele foi rebelde contra o Senhor, eu nunca fiz nada, sempre aqui estava servindo o Senhor nunca me deu um bezerro para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Eu tô aqui tentando obedecer o Senhor dia após dia, o Senhor nunca me dá nada. E aí o pai diz: olha, mas tudo que eu tenho é seu, e tudo que você tem é meu, e eu estava aqui o tempo todo com você. O ponto é, o irmão mais velho é o religioso, ele está dentro da casa do pai, mas ele não está ali pelo pai, ele está ali por si mesmo. Ele não ama o pai. Ele quer que a sua obediência gere um resultado de aceitação. Ele tem medo e ele não sabe se o pai realmente o ama. Na verdade, ele vive para si mesmo. A moral da história é que os dois irmãos estão perdidos e que os dois irmãos precisam do amor do pai. Será que você hoje não precisa entender isso? O pai te chama a tirar essa vestimenta externa de religiosidade e orgulho e confiar na simples graça e no amor do Pai. Que Deus te abençoe.